Eu quero ler aqui com você, Esther capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 em diante. Não sei se vai projetar, se você quiser pode abrir a sua Bíblia. Vamos ler? Amém? Esther capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe. Diga comigo, a qual não tinha nem pai nem mãe. E era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Nós vamos pular agora para o verso 12. Amém? No verso 12 em diante diz assim: Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e perfumes e ungüentos usados entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Amém? As irmãs estão comigo? Estamos terminando a leitura aqui. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, ao 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Diga comigo, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, só para nós entendermos aqui, qual é o contexto dessa história? O livro de Esther começa contando a história do rei Assuero, ou Xerxes, como assim era chamado também, o grande rei persa, e esse homem governava sobre 127 províncias, ou seja, ele era um homem muito poderoso. E ele era casado com a rainha Vasti. E naqueles dias, a história que nós lemos aqui no capítulo 2, no capítulo 1 e 2, conta a história de quando o rei deu um banquete para os seus súditos, para mostrar-lhe toda a glória do seu reino. E ele mandou, a certo momento desse banquete, que fosse chamada a rainha Vasti. Só que a rainha Vasti se recusou a ir na presença do rei. Ela se recusou a atender o pedido do rei. Por isso ela foi deposta da sua posição de rainha. E o texto que nós lemos relata, então, o processo que foi a escolha de uma nova rainha, no lugar da rainha Vasti. Esther foi a rainha escolhida. Amém? E eu quero falar aqui de algumas situações a respeito da vida de Esther, que podem ter a ver com as nossas vidas também. E
que Esther superou tudo isso e foi colocada na mais alta posição que uma mulher poderia ser colocada naquele império. Como que essa mulher se tornou a mulher que ela se tornou? Mas só para nós entendermos aqui, a Bíblia diz que Esther era órfã. Então, primeira coisa que eu quero colocar a respeito de Esther, diga comigo, Esther era órfã, de pai e mãe. Esther também era estrangeira e exilada. Diga comigo, estrangeira e exilada. Ela foi levada como prisioneira para um lugar totalmente desconhecido, uma cultura diferente, um lugar inóspito. Os exilados, eles eram levados debaixo de humilhação. Então, sobre Esther, havia também uma carga de rejeição, porque ela era considerada pelos nativos ali daquele lugar como alguém inferior. Era essa a posição dos exilados, dos estrangeiros. E não bastasse isso, Esther foi tirada do convívio com o único parente que tinha restado a ela. E ela não foi tirada de maneira amigável. A Bíblia diz, se você ler ali toda a história, capítulo 1 e 2, diz que houve um decreto do rei para que as virgens fossem levadas para o seu harém. Então, não chegaram lá na porta de Esther, bateram lá, ô Mordecai, faz uma gentileza para mim, querido. Deixa Esther ir comigo. Não era assim, não. Eles pegavam a moça, levavam a moça à força. Olha o contexto da vida dela. E chegando no palácio, olha o que aconteceu com ela. Ela teve que dormir com um homem totalmente desconhecido. Ela foi preparada ali 1 ano e ela teve que se entregar a sua virgindade a um homem totalmente desconhecido. E mais, depois disso, ela não poderia sair do harém do rei e constituir a sua própria família. Ou seja, os sonhos dela foram destruídos. Esse era o contexto da vida de Esther. E a pergunta é, como que alguém com um passado como esse pôde vir a se tornar a rainha do maior império daquela época? E ela foi colocada na mais alta posição que uma mulher poderia ser colocada. Eu quero falar para você, minha querida, a semelhança de Esther, Deus te chamou para reinar. Diga para a irmã que está do seu lado, Deus te chamou para reinar. Amém? Esse é o seu lugar em Deus. Outro dia eu estava na minha casa escrevendo um texto no meu computador. E depois de já ter escrito muitas coisas, eu não gostei do que eu escrevi. E aí eu selecionei aquele texto todo e apertei o botão delete do computador. Você sabe que quando você aperta o botão delete, você perde tudo aquilo que você fez. E quando eu estava lá com o meu dedinho no botão delete, eu comecei a pensar, uau, que botão poderoso é esse? Numa fração de segundo, ele destruiu com todo o trabalho que eu demorei mais de hora para fazer. E lá eu com o meu dedinho no botão delete, eu comecei a pensar assim, e se na vida... Sabe aqueles momentos que a sua mente fica fértil? Você tem também esses momentos ou só eu? Aí eu estava lá e falei, e se na vida também tivesse um botão delete? Que eu pudesse deletar pessoas da minha vida. Olha o pensamento da pastora. Isso é pensamento de pastor? Meu Deus, estou confessando aqui meu pecado, amigas. Você já pensou se você tivesse o poderoso poder de deletar pessoas da sua vida? Quem você deletaria? Não vamos tão longe assim. Se você tivesse o poder de deletar situações, circunstâncias que você viveu, quais seriam essas circunstâncias que você deletaria da sua vida? No computador, nós temos a opção de salvar ou de deletar coisas.
Mas você sabe que conosco não é assim? A nossa memória não funciona assim. Eu não tenho o poder de registrar ou de deletar pessoas ou experiências da minha vida. O Augusto Cury é um psiquiatra, é cientista, e ele desenvolveu uma teoria chamada janelas da memória. E ele explica que existe um fenômeno na memória que é chamado fenômeno RAM. Fala comigo, fenômeno RAM. Não aquela RAM que pula no brejo, tá? Esse fenômeno RAM é conhecido como registro automático da memória. E ele arquiva todas as suas experiências, sejam elas boas ou ruins. E ao registrar essas experiências na nossa memória, segundo essa teoria dele, ele diz que nós abrimos janelas na nossa memória. Quando as experiências são boas, abrem-se janelas light. Quando as experiências são ruins, abrem-se janelas killer, ou seja, assassinas, destrutivas. Eu não quero aqui te explicar em profundidade, até porque eu não conheço em profundidade essa teoria do Augusto Cury, mas só para nos levar aqui a imaginar situações na nossa vida. Ele explica que quanto mais você esforça para deletar pessoas ou situações da sua vida, mais essas pessoas ou situações da sua vida vão ficar registradas de uma maneira privilegiada na sua memória. Então, quanto mais você se esforça para deletar, mais a sua memória entende que aquilo é importante, por isso você começa a viver e a reviver aquelas experiências. Aqueles sentimentos destrutivos e negativos. E todas as vezes que você revive essas experiências, aqueles pensamentos que te perturbam, aquelas emoções negativas, elas são sentidas novamente. E isso afeta a sua emoção. Isso afeta o seu emocional e tem poder para destruir você. Para pensar comigo agora. Se você deletar o seu pai ou a sua mãe da sua história, pensa comigo, você não existiria. Se você deleta o pai do seu filho da sua história, seu filho não existiria. Agora eu quero te falar, se Esther tivesse deletado o rei Xerxes da sua vida, ela jamais teria chegado ao destino que Deus tinha para ela. Ao seu destino de rainha. E é isso que nós precisamos entender. Esther estava destinada a reinar, não importa a maneira como ela chegou naquele palácio. O destino dela era reinar. Da mesma maneira, o seu destino é reinar. É reinar com Cristo, é reinar em vida, como diz a palavra. Amém? Nós precisamos entender algo, queridas. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as suas dores, até os momentos mais terríveis da sua história. Eles podem se tornar em beleza nas mãos do nosso Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Nós vamos ver mais para frente no capítulo 3, que houve um plano para exterminar os judeus que moravam ali. Esther era a pessoa certa, no lugar certo, na posição certa, para interferir naquela história. Eu quero te falar, talvez você entrou aqui e você não está entendendo nada na sua vida. Você não está entendendo nada, o porquê de você ter passado ou estar passando por situações tão difíceis. Mas eu quero te falar, Deus tem planos maiores para você. Olha para o alto. Os pensamentos do Senhor a seu respeito são de paz e não de mal. Por isso, não tente deletar pessoas da sua vida. Porque só o que você vai conseguir é se ferir ainda mais. Ninguém pode nos ferir mais do que nós mesmos nos ferimos.
lembrando e relembrando, sentindo e ressentindo as nossas dores. Diga para a amiga do seu lado aí, seja como Esther. Permita que os seus fracassos se tornem num trampolim para te conduzir ao destino que Deus tem para você. Amém? Eu acredito que nós também podemos aprender com Esther a perdoar. Porque afinal de contas essa mulher tinha todos os motivos para reclamar da vida. Ela tinha tudo para ser uma pessoa triste, amargurada. Ela tinha muitos motivos para ficar paralisada na sua dor. Ela tinha muitos motivos para se encher de justiça própria. Mas a Bíblia não diz que essa tenha sido a atitude dela. Quantas vezes nós nos fechamos, nos vitimizamos, sentimos dó de nós mesmas, permitimos que a autopiedade tome conta de nós. E aí nós dizemos assim, eu não merecia isso. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que fizeram isso comigo? E nós culpamos os outros. Ou então o contrário também. Nós dizemos assim, eu merecia isso. Por que que eu não recebi? Eu fiz tudo certinho. Por que que eu não recebi a justiça própria? Aí nós somos tomadas pela justiça própria. Aprenda algo, ser ferido não é uma escolha, porque você não tem opção de determinar como as pessoas vão agir com você, mas permanecer ferido é uma escolha. Diga para a pessoa que está do seu lado, permanecer ferido é uma escolha. É aquela velha história, passarinho pode pousar, mas ele não pode fazer ninho. Eu escolho ou não permanecer ferido. E quando eu me permito permanecer ferida, sabe o que acontece? A mágoa entra no meu coração. E a mágoa, ela tem um ciclo que é destrutivo. O ciclo da mágoa é, primeiro, eu sou ofendido. Depois, essa ofensa não resolvida se torna mágoa. Diga mágoa. A mágoa não resolvida, ela se torna amargura. Diga amargura. Que não resolvida se torna ódio. E o ódio não resolvido, ele gera um desejo de vingança. Diga comigo, desejo de vingança. Será que você está desejando se vingar dos seus ofensores hoje? Por fim, o desejo de vingança gera homicídio. Diga comigo, homicídio. O que é homicídio? É deletar pessoas da sua vida. O maior favor que você faz para um inimigo é tentar deletá-lo da sua mente. Porque fazendo isso, você vai registrá-lo de maneira privilegiada na sua memória. E ele vai te acompanhar para sempre. Literalmente, você vai dormir com o inimigo. A maior vingança contra um inimigo é o perdão. Diga isso comigo. A maior vingança contra um inimigo é o perdão. Pastor Daniel diz isso no seu livro, A Força do Perdão. E eu recomendo que você leia esse livro. Amém? Perdão é decisão e não sentimento. Diga para a pessoa que está do seu lado, perdão é decisão e não sentimento. Você nunca vai sentir de perdoar, amada. Decida perdoar e a sua decisão vai acompanhar os seus sentimentos. Guarda algo no seu coração. Decisões decidem destinos. Repete comigo, decisões decidem destinos. E hoje você precisa decidir qual destino que você quer para a sua vida. Se você quer permanecer no mesmo lugar aonde você está, ou se você quer avançar rumo ao propósito que Deus tem para você. Porque Deus te trouxe aqui para você avançar
seminário para, sabe, ter um ajuntamento legal e você conversar com a sua amiga. Não, irmãs. Nós fazemos eventos como esse para trazer o coração de Deus para nós. Para que nós possamos ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E Ele está te dizendo, eu quero que você avance. Por isso, decida hoje avançar. Diga comigo, perdão é um ato da inteligência. Você pode me dizer, pastora, mas eu não consigo perdoar. E eu te digo, você é capaz de perdoar. Você consegue perdoar. Sabe por quê? Porque em você habita o Espírito de Cristo. E lá na cruz o Senhor nos ensinou, quando Ele olhou para os seus ofensores e disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Esse mesmo Espírito habita em mim e em você. E Ele nos capacita a perdoar. Jesus estava ali na cruz, totalmente despedaçado, ferido, Ele foi traído, rejeitado. A Bíblia fala que Ele é homem de dores, sabe o que é padecer. Mas Ele levanta a sua voz e diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Da mesma maneira, o Senhor está nos convidando aqui hoje. Querida, perdoe. Perdoe. Sabe por que você precisa perdoar? Para você ser livre. Você acha que o perdão é para a pessoa fazer um bem para aquele que te feriu, mas o perdão é para você. A mágoa nos prende, mas o perdão liberta. E hoje o Senhor vai quebrar cadeias aqui neste lugar. Porque há mulheres aqui que estão doentes, escravizadas pela mágoa, doentes no corpo, deprimidas, ansiosas. Quantas doenças não têm origem nas nossas emoções, mas o perdão tem poder de nos sarar. Hoje você vai levantar a sua voz como Jesus. E você vai dizer, eu libero, perdoo. Eu não sei o que é que te feriu, e se te feriu é porque foi, para você foi muito sério. Mas hoje você vai abrir a sua boca e perdoar, porque você vai ser livre. Amém? Diga assim comigo, não deletar pessoas da minha vida. Perdoar. Terceira coisa que eu quero te falar. Você precisa ressignificar as suas experiências amargas. Diga para a pessoa que está do seu lado, ressignifique as suas experiências amargas. O que é isso, pastora? Dê um novo significado às experiências que te causaram dor. Diga para a sua amiga do lado, dê um novo significado para as suas experiências que te causaram dor. Quero te perguntar, o que você pode tirar de lição de tudo isso que você sofreu? De tudo isso que você está sofrendo, o que você pode tirar de aprendizado? Porque algo Deus quer te ensinar. Pare e reflita comigo. Esther foi levada para o palácio, debaixo de todas essas circunstâncias que nós mencionamos. Mas o que ela não sabia é que ela estava sendo levada ali para ser feita rainha. Deus estava levando ela ali para ser feita rainha. Por isso, querida, não olhe para a sua dor. Porque os capítulos mais bonitos da sua vida podem ser construídos a partir dela. E é o que Deus quer fazer com você. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A Bíblia diz isso a respeito do próprio Jesus. Por que nós queremos ser melhores do que Jesus? Esther passou tudo o que ela passou. E ela pôde usar isso no momento certo para cumprir os propósitos de Deus. Sabe por quê? Que Deus pôde usar Esther
para cumprir seus propósitos? Porque Esther aprendeu a se importar com a dor dos outros. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus quer te ensinar a se importar com a dor dos outros. Esther aprendeu pelas próprias dores que ela sofreu. E só alguém, no lugar dela, com a história de vida dela, poderia ser usada por Deus para livrar da morte toda uma nação. Nós vemos aqui no capítulo 3, que acontece uma situação aonde o rei assina um decreto de morte contra os judeus. E o rei não sabia que Esther era judia. E Esther poderia ter se calado e ficado numa boa ali no palácio. Mas não foi isso o que ela fez. A Bíblia fala lá no capítulo 3, nós não vamos ler por causa do tempo. Mas quando foi assinado esse decreto pelo rei, havia judeus em toda parte chorando, desesperados, temendo a morte. E Esther era a única pessoa que tinha acesso direto ao rei e que poderia reverter aquela situação. Porém, a Bíblia fala no capítulo 3 que para entrar na presença do rei, ela precisaria ser chamada por ele. Porque aqueles que ousassem entrar na presença do rei, sem ser convidados, seriam mortos. Mas Esther não tinha tempo para esperar ser chamada pelo rei. Então ela ousou. Aquela mulher foi ousada. Ela foi ousada porque ela sentiu a dor do outro. E ela sentiu a dor do outro porque ela mesma tinha as suas próprias dores. E aí a Bíblia diz que ela se levanta e ela fala assim: se perecer, pereci. E ela vai até a presença do rei. A Bíblia diz que na presença do rei ela alcançou favor. Isso não significa que Deus quer que você sofra. Isso não significa que Deus está preparando experiências ruins para você viver, para que você consiga se identificar com o outro. Mas significa que Deus não perde nada. Ele usa tudo, todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós já passamos para cooperar com o nosso bem. O que você ainda não entendeu é que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas, todas mesmo. A dor de Esther foi usada no momento certo para que ela cumprisse os propósitos do Senhor. E aí Mordecai diz para ela: Esther, será que não foi para um tempo como este que você foi levantada rainha? E eu quero te dizer, minha irmã, será que não foi para um tempo como este que Deus te trouxe aqui para te levantar? Diante de um mundo tão hostil, onde o amor de muitos tem se esfriado, para você olhar e se compadecer com a dor do outro. E dizer: se eu perecer, eu pereci, mas eu não vou me calar. Eu vou pregar em tempo e fora de tempo, com as minhas palavras e com a minha vida. Deus quer usar você por inteiro. Talvez você olhe para você e só veja cacos. Está tudo quebrado. A Bíblia diz que um dia o profeta esteve diante de um vale de ossos. Talvez você esteja olhando para você e só veja um vale de ossos secos. E aí você, como profeta, diz: Senhor, pode isso aqui, esse caco que sou eu, reviver? Eu quero te falar, Deus vai te levantar hoje. Deus vai te levantar hoje. Deus vai te levantar hoje. Porque o seu destino é reinar. O seu destino é o palácio. Assim como Esther, Deus quer usar você. Diga aleluia. Oh, aleluia. O rei amou a Esther. Olha só o que diz lá. Capítulo 2, versículo 17 diz assim: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça
e benevolência. Da mesma maneira, minha querida, eu quero te falar. O Senhor quer demonstrar a você graça e benevolência. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor quer manifestar a você graça e benevolência. Escuta, Deus não está irado com você. Para de pensar que Deus está irado com você. Pelo contrário, Ele quer demonstrar para você graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Graça é uma moça órfã, exilada, escrava, que teve os seus sonhos destruídos, tão roubada em tantos aspectos, ser levantada como rainha. Essa é a graça. Por mais que Esther se esforçasse, ela não poderia ocupar aquela posição. Ou você acha que não tinha outras mulheres belas ali? O rei tinha um harém. Tudo que é jeito, tudo que é mulher, de tudo que é tipo tinha ali. Por mais que Esther se esforçasse, ela não poderia ser colocada na posição que ela chegou. Sabe por quê? Quem colocou foi a graça. E a graça é Deus fazer por mim aquilo que eu não posso fazer. A graça é Deus levantar você com toda a sua história, com todos os seus cacos, e levantar você como um testemunho para a glória dele. Essa é a graça. E ela está à sua disposição aqui hoje. Esther não precisou ficar brigando por posição. E quantas vezes nós brigamos por posição? Quantas vezes nós queremos ser algo na nossa força? Quantas vezes nós queremos que o nosso ministério rompa na nossa força? Que o nosso filho converta na nossa força? Que o nosso marido converta na nossa força? Mas deixa eu te falar algo. As coisas do céu não são conquistadas, são recebidas. Recebidas de graça. A única coisa que você precisa fazer é se levantar e dizer: Senhor, estou aqui. Eu não sou capaz de ser essa mulher como Esther, mas eu estou aqui. Faz em mim, Jesus. Quando nós abrimos mão da justiça própria, Deus pode manifestar a graça nas nossas vidas. Porque a única coisa que pode barrar o favor, a graça de Deus, é a justiça própria. Por isso, abra mão hoje. Abra mão da sua justiça. Eu fui injustiçada, eu fui abusada, eu fui abandonada, eu fui rejeitada. Me tiraram do lugar onde eu estava, eu não merecia. Abra mão disso. Abra mão disso e se coloque na posição de receber o favor. Porque Deus quer manifestar esse favor para você, querida. Eu queria chamar um conjunto aqui, nós já vamos orar para encerrar. Mas eu quero te falar. Mas tem muito mais ainda, irmãs. É só um esquenta. Você vai receber muito de Deus aqui hoje. Para concluir, eu quero te falar que há um propósito de Deus para você. Que só alguém como você, com as suas experiências, boas, ruins, incluindo as suas dores, pode cumprir. Há um propósito de Deus para você que só você pode cumprir. E há muitos que dizem: se você não responder, Deus levanta outra. A gente que ensina isso, né? Não, se você não responder, fica esperta, hein? Se você não responder, Deus levanta outra. Mas eu quero te falar que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque Deus não pode levantar outra mãe para os seus filhos na sua casa. Deus não pode levantar outra esposa para o seu marido, outra filha para os seus pais. Sabe por quê, querida? Porque você é única, insubstituível. Oh, aleluia! Você é única e insubstituível.
Você precisa descobrir que há um lugar em Deus para você. Que é uma posição que é só sua. Por isso você não precisa se comparar com a outra. Para de se comparar com a outra. Para de se comparar. Para de comparar o seu ministério. Para de comparar a sua célula, o seu casamento, os seus filhos. E aí você diz para outra. Você olha e diz, né? Pensa, porque a gente não fala, né? Depois que a gente cresce, a gente fica assim meio estranha. As crianças falam, a gente não. A gente pensa, não, mas a grama dela é mais verde. É porque, olha, você não sabe o que aconteceu comigo. Não aconteceu com ela o que aconteceu comigo. Não é assim que a gente faz? A gente se compara o tempo todo. Talvez você tenha chegado aqui hoje e falado assim, ai, mas a bata da pastora Solange é mais bonita que a minha. Ai, mas a maquiagem da outra é mais bonita que a minha. Ai, o corpo da outra. É ou não é, gente? A gente não entra aqui num lugar como esse que só tem mulher, a gente fica, ai, mas o sapato dela... Por que não é meu? Para de se comparar. A posição que Deus tem para você é para você. É para você, não é para outra. E a posição que Deus tem para outra não é para você. Mas eu quero te falar, é igualmente boa. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Há uma vontade de Deus que é soberana na tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Por isso não se compare, você é única. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos. A palavra de Deus diz assim, em Isaías 43, 18 a 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Oh! Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios na terra seca. Você vai deixar de ser terra seca hoje. E você vai florescer. Aleluia. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Canta alguma coisa aí, meu filho. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Permita que Ele mexa no seu coração agora.